Boa noite. Boa noite, boa noite, boa noite, Marco. Olá, Selminha. Boa noite, Silvião. Ô, João, tudo bem? Karina. Boa noite a todos. Vocês estão me ouvindo bem? Tudo certo aí com áudio? Ô, Andréia, tudo bem? Esperar um pouquinho o pessoal ir entrando. Boa noite, Lúcia. A gente poder começar a dar os nossos recadinhos. Solange, boa noite. Então, vamos lá aos nossos recados sociais. Então, sejam muito bem-vindos a mais uma live do Caminho da Luz. A gente vai começar com os nossos recadinhos. O primeiro recado são sobre as nossas lives. Elas acontecem diariamente, de segunda a sexta-feira. A gente tem as lives às 19h30. Terça-feira também nós temos às 14 horas e aos sábados e domingos às 10 horas da manhã. Tá? Então, todos nós temos um compromisso com o Evangelho de Jesus, que a gente precisa romper essa barreira, colocar em prática o Evangelho sem fronteiras. Então, quem puder, por favor, divulgue. Nossas lives, elas sempre são colocadas tanto no Instagram quanto no YouTube e no Facebook do nosso centro. Então, se vocês puderem compartilhar as lives ou mesmo as pessoas que vão fazer as lives, a gente agradece bastante, tá? Então, para você também que é trabalhador ou aluno, participe também dos nossos estudos virtuais. Então, já que nossa casa tem essa possibilidade aí de ter no nosso estudo, a nossa escola e estudo do trabalhador, então, por favor, participem, tá? Segundo recadinho é para vocês pais, né? Você que é pai, você que é mãe, nossa casa oferece aulas virtuais da evangelização infantil. A gente também tem as aulas da pré-mocidade e dos encontros com a GECAL, que é o nosso grupo de jovem, tá? Então, a equipe de evangelizadores se desdobra aí para preparar conteúdos de linguagem que é acessível a cada faixa etária. Então, essas aulas acontecem aí aos sábados, das 9 às 10 horas da manhã. Se você tiver interesse que seu filho participe, ou mesmo você que é jovem e quer participar da GECAL, entre lá no Facebook do Evangeluz, tá? Que tem todas as instruções direitinho para vocês poderem participar. Nosso terceiro recadinho social é que nós estamos mantendo o nosso plantão do A Caminho da Luz para retirada dos livros do Clube do Livro, tá? Então é de segunda a sexta-feira, das 9 às 17 e aos sábados também, das 9 às 15 horas. Então só levar o comprovantezinho de pagamento, ou se preferir pode acertar na hora, tá? Então nesse plantão você pode ainda acertar os boletos de contribuição, tornar-se sócio. Se você não for sócio do Clube do Livro, a gente pode fazer a carteirinha de vocês lá, sócio do Clube do Livro, ou também
se tornar um associado da nossa obra social, tá? A gente pode também, vocês podem estar adquirindo ainda a nossa camiseta, que eu estou com ela aqui, comemorativa dos 45 anos. E as máscaras, elas acabaram, mas temos novidades por aí. Em breve virão mais máscaras, com modelos novos, cores novas, tá? Então fiquem atentos aí, certo? Essa semana hoje, inclusive, teve a reabertura da nossa livraria, tá? A nossa casa. Então, a nossa livraria vai estar aberta para quem quiser adquirir os livros. Então, vai estar de segunda a sexta-feira por enquanto, tá? Vamos reabrir, né, com todos os protocolos aí de segurança, mas ela já está reaberta, tá? Então, é uma ótima oportunidade para vocês irem lá, adquirirem os livros e sentirem a energia da nossa casa, certo? Próximo recadinho é sobre o Mercalar, né? O Mercalar ainda está fechado, mas a gente precisa de doação e da contribuição de vocês, tá? Então, se vocês tiverem itens legais como eletrodomésticos, eletroeletrônicos, utensílios de cozinha, roupa, feminina, masculina, infantil, calçado, e sempre em bom estado, né? Vale lembrar. E quiser fazer a doação, é só levar lá no centro, tá? Lá no Caminho da Luz, durante o plantão de segunda a sábado, tá? Então, lembrando que nós não aceitamos móveis, tá? Mas esperamos a sua colaboração para a gente poder reabrir com os itens que vocês fizerem as doações, tá certo? E o último recadinho social é que nós retomamos a campanha essa semana de arrecadação de alimentos e itens de higiene e limpeza para os nossos abrigos, tá? Então, nas nossas redes sociais estão as nossas necessidades do momento, tá? Então, lembrando que essa ajuda, ela é bem-vinda e faz uma diferença nas nossas unidades, tá? Então, se você puder doar, é só levar lá na rua Managé, número 78, de segunda a sexta-feira, das 10 às 14 horas, tá? Nas nossas redes sociais também estão todos os nossos dados bancários. Então, se vocês quiserem fazer e puderem fazer uma doação, é só entrar nas nossas redes sociais que vão estar lá. E sempre lembrando que é para identificar, um depósito identificado, mas só para a gente poder separar o que é doação, o que é clube do livro, só por isso, tá bom? O pessoal falou que tá baixo o volume, tá ruim? Vou tentar acertar aqui. Vamos ver se o volume tá baixo. Melhorou? Tá bom? Perfeito. Eu vou chamar uma pessoa para mim muito especial para fazer a prece de abertura e depois ele vai fazer também a prece de encerramento. Aguardando. Oi? Tudo bem? Tudo bem, Marcel? Joia? Tudo jóia. Obrigada, viu? Olha os olhinhos. Obrigada por você ter aceitado aí. Você sabe que para mim você é um irmão de coração, então. Idem. Vamos lá? Então vamos agora serenar em nossos corações. Vamos agradecer a Deus, nosso Pai, pelo dom da vida, pela oportunidade de comunhão com os espíritos de luz, com o A Caminho da Luz. Nossa casa espírita e com os nossos companheiros queridos. Pedimos que possamos assimilar e compreender os ensinamentos que vamos receber e aplicá-los
em todos os dias da nossa existência. E façamos o Evangelho de Jesus presente em todos os nossos atos no nosso dia a dia. Esteja conosco, Jesus, agora e sempre. Graças a Deus. Graças a Deus. Eu vou colocar o hino, aí você fica comigo no hino, depois Tá. eu te desconecto, aí eu Depois chamo você chama. a tia Pom. Ok. Beijos, beijos. Fala, Johnny. Cris. Tá baixo o som? Ó, o Marcelzinho. Precisamos migrar pro YouTube. Streaming. Vai lá. Eu vou te Boa desconectar. palestra, Tia Com. Daqui a pouco Beijos. eu te chamo de novo, tá bom? Até mais. Até. Vamos lá, pessoal. Tá muito baixo o som? Vocês estão falando que tá baixo? Eu já aumentei o som do meu celular aqui e não sei mais o que posso fazer. Tia Com, estou te chamando. Ei, Ei, aguenta coração agora. é, Tudo bem, Tia Com? tudo bem, filha? Tudo bem. Tudo bem, graças a Deus. Então, agora é com você. As minhas considerações depois eu falo se eu começar a chorar, então, São duas. São duas. boa palestra. Boa noite a todos. Gratidão imensa de estar aqui novamente. E tenho que lhes dizer uma coisa. Papai do Céu é muito bonzinho comigo. Nos dias em que meu coração fica meio tristinho, ele diz assim, ou muito tristinho, ele diz assim, eu vou te dar um presente. E hoje eu ganhei o presente dessa tutelagem desta menina, que vou lhes dizer uma coisa, é um grande amor da minha vida e ela sabe disso. Suelen foi minha aluna na primeira infância
e depois tornou-se uma colega de trabalho, um trabalho maravilhoso que nós desenvolvemos no Colégio Novari. Então, desde já, eu te agradeço muito estar do meu lado hoje. Hoje é muito importante eu ter você do meu lado para me ajudar a seguir, porque há momentos que a gente breca mesmo. E aí, para completar, eu tenho o Marcel, né, que é um pai de aluno e que me trouxe, me entregou de presente o filho, que hoje é um jovem inteligentíssimo e fará diferença nessa geração. Então, a vocês que estão levando brilhantemente todo esse trabalho, a minha gratidão e a certeza de que estou admirando a minha filha e a minha pupila para sempre. Hoje o tema do nosso evangelho, ele refere-se a uma pergunta, e é uma pergunta que eu penso que todos nós já ouvimos ou já fizemos esta pergunta. Existe amor no coração dos maus? Principalmente nesse período tão difícil que nós atravessamos, muitas vezes nós nos perguntamos, mas é possível? Quanta maldade! E o que significa ser mau? No sentido literal da palavra, uma pessoa de má conduta refere-se a uma má conduta moral, né? Uma conduta não apropriada, uma conduta reprovável. Isto literalmente falando. Mas nós podemos colocar aí uma vírgula e fazermos uma complementação espiritual. É uma pessoa de conduta moral reprovável, porque o seu espírito está em aperfeiçoamento, em evolução. Não existem pessoas essencialmente más. E cabe aí uma segunda pergunta. Quem é o nosso Pai? Nós somos filhos daquele Deus imperioso que separa bons e maus, que recompensa aquele que age corretamente e pune aquele que age erradamente? Certamente não. Houve uma época que acreditamos neste Deus, e era preciso acreditarmos, porque tínhamos a conduta muito alterada, tínhamos que ser freados, tínhamos que ser, a palavra é indelicada, mas tínhamos que ser domados. Mas aquele tempo passou, e nós fomos orientados por Jesus. E aprendemos e temos certeza absoluta hoje que somos filhos de um Pai soberanamente bom e justo. Um Pai que cria todos os seus filhos em espírito e dá a todos eles indistintamente inteligência, vontade e livre-arbítrio. Não faz preferências e não tem privilégios, porque qualquer preferência ou privilégio seria uma injustiça. E qualquer perda de um atributo divino, perde-se a atribuição a Deus, nosso Pai. Ele nos dá ainda como presente o germe do amor, que existe em todos os seus filhos, do mais simples ao mais elevado, do que tem menos conhecimento para o que tem mais conhecimento, do que tem conduta correta ao criminoso e delinquente. E esse germe vai brotar e florescer de acordo com o livre-arbítrio de cada um. Mas ele nos dá também como benevolência e oportunidade a reencarnação. E a reencarnação passa a ser o ponto-chave desse entendimento do que é bom e mal, do que é ser bom e mal. Porque a reencarnação é uma consequência de uma necessidade imperiosa da lei do progresso. Sem a noção da reencarnação, a certeza absoluta da existência da reencarnação, as diferenças sociais, as diferenças culturais não serão entendidas, e muito menos a diferença entre os espíritos que habitam este planeta. Aí nós podemos pensar assim, mas não dissemos agora há pouco que Deus criou em espírito todos iguais? Sim, mas somos caminheiros de uma humanidade. Iniciamos ali como instintivos, seres de origem instintivas, que lutávamos pela sobrevivência, passamos pela percepção, começamos a sentir a noção de espaço-tempo, chegamos ao sentimento e descobrimos que esse sentimento nos trazia aproximação
a outros seres humanos. Era o grande ensaio para chegarmos ao sentimento maior, que é o sentimento do amor. Estamos longe dele? Sim. Mas o caminho é este e o destino é certo. Leve o tempo que levar. Custe o que custar, chegaremos ao amor universal. E dentro desse processo de reencarnação, cada espírito tem a sua história. Nós sofremos várias e várias encarnações. Temos várias e várias existências. Não para punir-nos, mas exatamente o contrário. Para ajudarmos e termos condições de melhorar, corrigir, aprender e evoluir moral e espiritualmente. Esta é a grande oportunidade que o Pai da Vida nos oferece. No entanto, embora a cada encarnação tenhamos o véu do passado, o do esquecimento, porque se nós lembrássemos não progrediríamos, guardamos em nós esse patrimônio e trazemos conosco as tendências, e elas de vez em quando se afloram. E você percebe realmente quais são as suas fragilidades. Eu, de repente, sou tempestuoso, sou impaciente, sou extremamente ansioso. Cada um de nós sabe exatamente aonde tem que trabalhar. Pode não querer, mas sabe onde tem que trabalhar. E através dessas reencarnações simultâneas que vão acontecendo pouco a pouco, e cada espírito com a necessidade do seu número de encarnação, nós vamos aprendendo e evoluindo. Adquirimos uma capacidade maior de compreensão. Começamos a purificar os nossos instintos, embora eles existam. Nós melhoramos e suavizamos a nossa conduta. E tudo isso fazemos através da convivência. Estamos num planeta onde existe uma infinidade de categorias de espíritos. E a bondade divina se manifesta pela convivência. Muitas vezes não a queremos. Muitas vezes a isolamos. Mas foi exatamente isso que Jesus veio nos ensinar, e mais do que ensinar, veio exemplificar. Apenas e tão somente amem. Esta é a nossa grande tarefa. Na lei da convivência entre todos os espíritos, as grandes diferenças começam a ser minimizadas. Então, o conhecimento diminui a ignorância, a civilidade diminui a barbárie, o mal é diminuído pelo bem, e assim, espíritos que estão em retrocesso, não digo retrocesso, mas digo presos a condutas ainda muito instintivas, começam a submergir e progredir. Essa é a principal característica da lei da bondade, da justiça e do amor. Vamos imaginar, e muitas vezes nós pensamos isso, mas por que é que não fica todo mundo que é mau, que rouba, que é delinquente, que é ladrão, fica tudo num mundo só? E a pergunta é, nós estamos derrubando toda a presença de Jesus, que veio exemplificar e nos dizer assim, aprendemos através do exemplo. Vamos imaginar um criminoso num mundo só de criminosos, de espíritos criminosos. Ele ia potencializar a sua capacidade para a criminalidade. E em espírito, no espaço, livre do corpo, ele vai conseguir mais e mais as suas grandes façanhas. Não. A proposta é, através da convivência, nós irmos diminuindo os nossos defeitos e ganhando nas nossas qualidades. Para refletirmos sobre este tema, utilizamos o capítulo 11 do Evangelho, que o próprio título já define, amar ao próximo como a si mesmo. A regra é amar. E Jesus foi durante todo o tempo questionado, incomodado, acusado, sacrificado e seguiu, perdoando e amando. Claro que quando nós falamos dele, nós podemos pensar assim, mas ser Jesus é muito difícil. Realmente é. Mas como crianças espirituais, precisamos sempre de referências. Eu tenho a professora de referência, o amigo de referência, a pessoa da família com quem eu me confidencio. E por que não tomarmos Jesus como referência? Não precisamos ser igual, mas devemos, e seria muito bom que todos seguíssemos os conselhos dele. Nesse capítulo, ele se inicia com um questionamento de um doutor da lei
porque já naquela época nós entendíamos que os conhecimentos nos davam colocações sociais. Até hoje temos esses ranços, né? Sabe com quem está falando, conhece a minha categoria, conhece o meu sobrenome, e nós vamos descobrir lá na frente que nada disso tem valor no mundo espiritual. Não carregamos sobrenomes, títulos e grandes troféus. Carregamos os valores que conquistamos, os bons e os maus. E a primeira pergunta que este doutor da lei faz a Jesus é: qual era o maior mandamento da lei? E Jesus imediatamente responde: ame, amor. Ele fez a mesma coisa com os discípulos, que estavam se esperando, tal qual o aluno fica muito assustado quando o professor vai embora, quando a mamãe deixa na porta da escola, e ele diz aos seus discípulos: apenas e tão somente amem na minha ausência. Mas não amem só seus afetos, amem aos seus desafetos. E é isso que ele diz para o fariseu: ama teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu espírito. E a seguir, ama teu próximo como a ti mesmo. Jesus usa a palavra coração para que nós aprendamos que devemos amar as pessoas com todos os bons sentimentos. É hora de fazer varredura. Nós estamos sendo convidados a fazer adormecer todos aqueles sentimentos que nós teimamos em ter. Mágoa, tristeza, revanchismo, rivalidades, egoísmo, orgulho, vaidade, que não leva a nada. Somos todos iguais. No nascer e no desencarnar. No percurso talvez mudamos as coisas, mas na dor e no amor, como diz o poeta, somos todos iguais. E quando ele diz assim, amar da alma e do espírito, encarnado ou desencarnado. E o fariseu ficou indignado, falou: como é que eu vou amar próximo se eu sou elitizado, se eu tenho uma classe social diferente? Olha como nós éramos primários desde lá e continuamos assim. Muitos de nós, e a maioria de nós, né? A presunção do cargo, da categoria, da formação acadêmica, quando nós descobrimos que um Chico Xavier tinha um letramento muito pequeno e foi um dos maiores mestres encarnados entre nós, né? Quando temos uma irmã Dulce sendo santificada, que dizia assim: quando sentires cansaço, pega um pequeno faminto no colo que teu cansaço passa. Assim aprendemos com a irmã Dulce. Com Madre Teresa, que tinha sérios problemas ósseos e dizia assim: a falta do colchão vai fazer com que eu aprenda a conviver com a dor. Mas nós reclamamos de tudo e de todos, não é assim? Esse é o nosso estágio. E Jesus traz isso ao fariseu e ele não entende. Então ele resolve explicar por parábola. E ele traz nesse capítulo aquela parábola, desculpe, que ele compara o reino de Deus a um grande reino, onde em determinado momento o grande senhor chama seus servidores para prestar contas. E um dos servidores, devendo uma quantidade, uma verdadeira fortuna, ajoelha-se diante do grande senhor e pede perdão. Diz a ele: não consegui, me ajude. E o senhor, tomado de grande compaixão, diz para ele: levanta-te, vai e trabalha, e quando puderes me traz de volta. Mal ele sai, isso nós fazemos dioturnamente. Ele encontra um companheiro que lhe deve e humilha, cobra, judia. E os servidores colegas que estavam ao lado e que viram, ficam indignados. Voltam para o senhor e contam. Esse senhor o chama e diz assim: ficará na mão do carrasco e cumprirá os seus deveres e só se tornará livre quando pagar até o último centavo. Para a gente fica esquisito falar de Jesus e da bondade dele, falar em carrasco, em ficar preso. Mas vamos pensar em alegorias. E o carrasco que ele fala é da própria consciência. Nós somos devedores da nossa própria consciência. Quando nós desencarnarmos, tínhamos a ideia assim: vamos ficar diante do Papai do Céu e prestar contas. Ele tem mais o que fazer. Nós vamos ficar diante da nossa própria consciência e separar o trigo do joio, aquilo que conseguimos e aquilo que devemos. E assim é dentro da nossa evolução.
E foi isso que Jesus veio nos mostrar e nos mostra, principalmente nesse momento de pandemia. Ele atendia a todos, indistintamente. Não fazia distinção em classe social, em econômica, em religião. Ele atendia criminosos, delinquentes, leprosos, mulheres adúlteras. E foi isso que ele quis dizer no Evangelho. Atira a primeira pedra. Quem de nós não comete erros? Quem de nós é impune a qualquer maledicência? Não há. Dentro deste plano, não há. Então, nós temos que aprender a não julgar, a não condenar. E muitas vezes nós dizemos assim, mas por que é que temos que conviver com pessoas tão difíceis para aprender? Para ensinar, para aprender e para ensinar. Esse é o grande segredo da vida. Nossa sociedade hoje apresenta-se doente, porque nós estamos doentes, porque o planeta está doente. Nós temos trabalhos belíssimos em educação, feito pelo Espírito Vinícius, e as obras, uma delas é nas Pegadas do Mestre, em que eu me inspirei muito quando fizemos e montamos o Colégio Novare, que tinha a filosofia de Eurípides Barçanufo. E nós ali trabalhávamos totalmente voltado para os valores morais. Totalmente. Quando uma criança agia errado, ela era convidada a ir lá no jardim, a ajoelhar-se, porque quando você se ajoelha, você exercita a humildade e olhar o caminhar das formigas. E que com paciência, isso nós fizemos várias e várias vezes. Tia Suelen, que era nossa professora de educação física, trabalhava da mesma forma. O nosso dito castigo era observar a própria conduta. E nós nos emocionávamos a cada descoberta e até hoje temos as sementes plantadas em todas as escolas pelas quais os nossos alunos passam. E recebemos até hoje elogios pelo grande plantio que fizemos. Cumprimos a nossa missão com a graça de Deus. Então, o que nós queremos trazer hoje é que não nos basta julgar, não nos basta, aliás, não devemos julgar ou condenar. Dentro dos trabalhos de Vinícius, ele traz muito apoio de Guerra Junqueira. Guerra Junqueiro foi um poeta, escritor do século XIX, português, muito teimoso e tinhoso, e ele já naquela época fazia sérias críticas à sociedade. E Vinícius, dentro do tratado, o irmão Vinícius, um espírito extremamente evoluído, ele nos traz a proposta de reflexão de um dos poemas dele. E mais ou menos esse poema diz assim, e nós vamos ver que o que foi dito lá, em 1850 e pouco, é retrato fiel do que vivemos hoje. Nossa sociedade caminha a passos lentos. E ele diz mais ou menos assim, acendem-se as ruas à noite com os candeeiros. Há muito medo, existem muita dor, e mesmo assim a polícia fareja becos e vielas. Mas o roubo continua, o vício se propaga e a criminalidade aumenta. O que fazer, pois, como bom português? E ele diz, iluminai dentro de cada sociedade. Ponde a honra e o trabalho onde houver a esmola. Pega o amor e leva ao berço, e do berço à escola. Ilumina cada coração, e teremos assim uma sociedade sadia e feliz. O que nos falta hoje? Falta-nos educação, falta-nos amor, falta-nos compreensão, falta-nos humildade. Estamos hoje num planeta em que vive uma pandemia, e essa pandemia nos mostra claramente, no cerceamento da nossa liberdade, a nossa responsabilidade para uma fraternidade sem fronteiras. Não mais nos basta estarmos bem em nossa casa, com os nossos companheiros, com a nossa família, no nosso país. A dor do Brasil
É a dor da China, é a dor dos Estados Unidos, é a dor da Europa, todinha, porque somos todos irmãos. Irmãos de um Pai soberanamente bom e justo. Aquele que está no caminho da criminalidade é o irmão que está no início do percurso. E quem está no início precisa ser puxado, precisa ser trazido e não abandonado. Cora Coralina diz que o único remédio é o bem. E quando aprendemos a fazer o bem, ela diz assim, ganhamos um par de asas e aprendemos a voar. Voar para ficar distante de quem faz o mal? Não. Voar para voltar, abaixar e pegar quem ficou no chão. É assim que temos que aprender. Quando eu consigo me estabilizar, é meu dever como cristão, não como espírita, como cristão, esticar a minha mão. Dr. Bezerra nos ensina que quando uma mão se levanta para ajudar um outro irmão, levantam-se as mãos de toda uma humanidade. A humanidade cresce com a fraternidade. Enquanto não entendermos que o caminho é para buscar a paz e a unidade, a conduta correta, ou melhor, o mais correta possível, de tudo e de todos, é a partilha, a fraternidade, a humanidade entre as condutas e os pensamentos, não haveremos de evoluir. A evolução não está na mão do comando dos grandes mandatários. Foi isso que Jesus deu como exemplo quando os herodianos, que eram os seguidores de Herodes, questionam de Jesus, que aliás estavam desacatando Jesus e perguntando se deviam pagar o tributo. E ele responde, naquela situação, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Naquele momento ele estava falando em lei de respeito e igualdade. E respeito Jesus mostrava que era e é essencial em qualquer setor da vida humana. É preciso que eu respeite, que eu me respeite enquanto indivíduo, que eu respeite o meu companheiro, a minha companheira, os meus familiares, a sociedade, a humanidade. De que próximo Jesus falava? Jesus não falava apenas da vida terrena presente, ele falava e nos fala da vida futura. Ele nos fala da humanidade, do respeito à humanidade. É muito mais amplo. Quando adquirimos esse sentimento de amor, principalmente neste momento, é esse o convite que nós estamos recebendo. Dê valor ao que tem. Quando você fica só, quando você fica cerceado na tua liberdade de ir e vir, você começa a colocar a pontuação na escrita da tua história. E você vai ver que em quantas e quantas situações você usou de palavras, de comportamentos que só humilharam, que não ajudaram. Quando eu fiz um ar de pouco caso, quando eu menosprezei, quando eu banalizei a dor de um irmão, eu contribuí para que ele se revoltasse. E quando isto é falado, não é com a intenção de trazermos um criminoso, um delinquente para dentro da nossa casa. Claro que não. Jesus não nos pede nada que não possamos fazer. Em todos os seus ensinamentos, ele nos diz, não julgues, ajude, sede misericordiosos, cuida com a trava do teu olho, você vê o erro do olho do outro e não vê o teu, não julgue. Nosso dever, nossa busca é a da felicidade. Temos o direito de buscá-la, se não esquecermos o dever da caridade e do perdão. Isso nos ensina essa de Queiroz, um grande escritor. Ele diz assim para nós, que adianta do que adianta todo conhecimento e letramento se eu não conseguir aprender a ajoelhar-me diante de um irmão. E quantas vezes eu me sinto superior e digo, é assim e pronto. Dentro do nosso processo educativo, nunca falamos com os nossos educandos de um superior para baixo, ajoelhávamos, falávamos de igual para igual e tudo terminava num abraço. Iniciava numa roda de conversa e terminava num abraço fraterno. Hoje não podemos abraçar,
mas podemos usar o nosso olhar. E o olhar é o espelho da alma. Nós podemos ajudar, e quantos irmãos vão sendo sensibilizados e lutam através do arrependimento para sua superação. Todos vão conseguir, os criminosos, os delinquentes, os ladrões, os usurpadores, não. Muitos se perdem no poder da intelectualidade, no poder do conhecimento, no poder religioso e usam-no de forma errada, de forma promíscua e acabam por perder-se. A nós também não caberá julgar. O que nós nunca deveremos fazer, que é o que normalmente fazemos, é entrar nesta sintonia. Quando dizemos assim, foi preso, repetimos, já não era sem tempo. E aí, qual é a solução? Quantos e quantas intelectualidades altamente produtivas estão se perdendo? Na ganância, no desvio de dinheiro, quando poderia ser usado para a saúde, para respiradores. Para nós parece um absurdo, mas é o estágio em que esse irmão está. Ele está enraizado no instinto, no poder, na ganância. E é nosso dever vestirmos as nossas botas e ajudarmos a tirá-los do lamaçal. Porque todos somos náufragos, salvando outros náufragos. Não temos criaturas perfeitas aqui, nenhuma. Se não conseguirmos ser um João Evangelista, que até o final da sua vida, apenas e tão somente dizia, filhos, amai-vos. Pensemos no Chico Xavier, que numa dos seus últimos depoimentos conta-nos que ele sabia que ia chegar o tempo em que as pernas não aguentariam, e muito menos o coração velhinho, a ajudar a tantos irmãos. Mas rindo e muito bem-humorado, ele dizia, mas todos os dias, quando eu acordo, eu digo para o Papai do Céu, hoje não é esse dia, e toco trabalhando. Quantos de nós nos acovardamos diante de situações difíceis? Dizemos assim, eu não estou bem, não quero ouvir o problema do outro. E quando nós não estamos bem e tristes, haverá sempre alguém que vai estar do nosso lado dizendo, toca para frente. Uma grande orientadora desta casa me ensinou assim, quando você se sentir muito triste e as pernas fraquejarem, trabalhe mais. Chore, pode chorar muito, mas chora trabalhando, porque aí seu choro é produtivo. E foi assim que eu sobrevivi, dentro da minha fé e da minha certeza absoluta, que nada nos acontece em vão. Ninguém está perto de ninguém por acaso, estamos todos juntos, dentro de uma mesma embarcação. Por coincidência? Absolutamente não. Estamos para aprender e para servir. Quando nós chegamos a este ponto, nós estamos caminhando para esse amor que Jesus nos ensina. Um amor que não despreza, um amor que entende que as atitudes absurdas de alguém são delas. É do caminhar delas. Nós não podemos fazer nada, mas temos dois grandes caminhos. O primeiro é lutar contra o egoísmo. O egoísmo destas pessoas, não o nosso. Nós somos extremamente egoístas. Quantas e quantas vezes nos poupamos da dor do outro porque temos medo. E dor não é contagiosa, dor é solidária. Quando nós nos aproximamos de um irmão que está sofrendo, seja ele da dor que for, as coisas se minimizam. E eu descubro que eu estou muito mais para servir do que para ser servido. É isto que esta doutrina me trouxe e me traz como certeza absoluta. O sofrimento é opcional. A dor é minha companheira de viagem. Mas ela não veio para mim como um castigo. Ela veio para mim como mais uma pós-graduação. Talvez eu tivesse dado muito valor às pós que eu fiz, aos estudos que eu fiz, à formação acadêmica. E aí o Papai do Céu disse assim, e agora?
Para ou continua? Exercita a tua fé e prova que tudo aquilo que você acreditou tem sentido divino ou não valeu a pena. E é assim que cada um de nós é convidado todos os dias da nossa vida, a seguir, a caminhar, a não desprezar, libertar-se do egoísmo, do orgulho, da vaidade, não leva a nada. O que esta pandemia está nos mostrando? Podemos ser extremamente bem, estarmos bem economicamente. Passaremos pelos mesmos problemas. O que variará? O hospital e o atendimento. O encarnar e o desencarnar é o mesmo. Porque as leis divinas são justas. Então nós nos perguntamos hoje, com tanto sofrimento, quando nós perdemos, nos distanciamos de entes queridos e não podemos fazer nenhuma cerimônia, é difícil? Sim, porque a própria cerimônia trabalha o luto e nos ajuda. Mas também recebemos um grande convite, somos todos iguais. Não adiantam dezenas de coroas de flores, não vai ser usado. Não adianta grandes cerimoniais, 1 hora. E esse é um grande ensinamento. Eu posso ter um funeral suntuoso, hoje não mais. Somos todos iguais, no nascer, no viver e no partir. Não há dúvidas e erros na hora de chegada e na hora da partida. Nenhum de nós está em planeta errado, em momento errado e em situação errada. Estarmos juntos e convivermos com tanta coisa triste, com tantos erros, e às vezes, e eles existem realmente, por 2 razões. Primeiro, para nós olharmos e dizermos assim, não quero isso para mim. Eu já passei disso e não preciso. E para aquele que comete, olha, tem quem não faça, e eu escolho o meu caminho. Todos se libertarão e todos evoluirão? Com certeza não. Mas nós, que já aprendemos muito, responderemos mais. Vamos lembrar que no Evangelho, Jesus fala assim, cuida com os falsos profetas, haverão falsos cristos. O que ele está nos dizendo? Cuida com aquilo e naquilo que você crê. E segue teu caminho. Acredita no amor, acredita no ser humano, acredite que todos somos filhos de um mesmo Pai, soberanamente bom e justo. E aí não vai ter lugar para discriminação, para diferenciação, para diferença em raça, cor, credo, condição sexual, coisas tão pequenas que nos impede de ver um grande coração e um grande companheiro que às vezes está do nosso lado. É preciso eliminar tudo isso. E nós estamos sendo convidados a isso. Nós estamos sendo convidados a separar o que é importante do que é essencial. Importante é viver bem, sim, com valores materiais, indiscutivelmente. Mas somos mais do que isso. Somos mais do carro, mais que o carro que temos, da marca que usamos. Quando usamos esta camiseta que representa esta casa de extrema honra e de extrema notoriedade espiritual, somos todos iguais. Eu posso não ter o que comer, como eu posso ter uma geladeira repleta. Quando eu ponho essa camiseta, somos todos iguais. Quando eu entro no caminho da luz, com portas fechadas ou não, porque quando as portas se fecham, as janelas se abrem para a espiritualidade, ninguém pergunta a minha formação acadêmica. Eu sou um trabalhador do Cristo. Eu sirvo Jesus. E lá eu estou muito mais para receber do que para doar. Eu termino a nossa conversa com uma palavrinha de Gandhi. Gandhi, nos últimos momentos da vida dele, foi-lhe perguntado o que ele deixaria de presente para a humanidade. E ele, com aquele sorriso tranquilo, diz assim, se eu pudesse, eu deixaria a possibilidade de cada um amar a vida. E amando a vida, amarem-se profundamente. Eu daria o conhecimento de aprender tudo que nos fosse dado para podermos progredir cada vez mais.
Eu deixaria a lembrança dos erros para aprendermos a não cometê-los nunca mais. Eu daria a oportunidade a cada um de descobrir novos rumos e, descobrindo seus rumos, aperfeiçoar-se. Eu daria a cada um a certeza de que não é preciso envergonhar-se do que é e do que está sendo, mas procurar ser o melhor amanhã. Eu deixaria o pão, mas além do pão, o trabalho. Eu deixaria o trabalho, mas além do trabalho, eu deixaria a ação. E no final de tudo, a cada um eu contaria um segredo. Sempre para crescer e aperfeiçoar-se, não julgue, caminhe para dentro de você e busque o respeito que é indispensável e a tua fé. E aí sim, cada um da humanidade encontrará a verdadeira saída. A saída é amar, a saída é orar por aqueles que ainda não estão no bom caminho, e orar não significa grande proselitismo, significa mentalizar e pedir ajuda. Quando a minha luz chega até você, ela passa para o universo e faz o universo brilhar. Que Deus nos abençoe, que nos proteja e que aprendamos que cada irmão em dificuldade é um grande mestre em nossa vida. Muito obrigada. Obrigada. Na real, não tenho nem palavras para dizer. Muito obrigada. Muito obrigada por tudo. Eu é que agradeço. Obrigada por essa aula, né? Não é só uma palestra, não é só um evangelho, é uma aula, é um ensinamento e só gratidão mesmo. Particularmente, tome como uma grande declaração de amor, especialmente para você. E você sabe disso. Não tenha dúvida. Acho que já começou a ficar... eu estou chorando em todas as lives, tá ficando estranho isso aqui. Tchacu, você sabe do carinho que eu tenho, do amor, de sempre, né? Desde os meus 6 anos de idade, eu tô com você. Então, para sempre. Para mim é muito especial estar aqui. Muito. Obrigada de coração. Eu é que te agradeço. Um beijo no seu coração. Um beijo para todos. Muito obrigada. Desculpem a todos, mas é forte. Marcel, eu vou te chamar para a gente poder fazer a nossa prece final. Oi. Que a Com, como sempre, né? Ela consegue, né? No conteúdo. É com isso você. Aí. Agora nós vou convidando todos para cerrar os nossos olhos e percorrer mentalmente todo o espaço físico do lar, envolvendo numa luz intensa e radiante, que vai higienizando todo o ambiente, deixando-o claro, brilhante, levemente perfumado. Que os irmãos espirituais presentes no nosso lar, que ainda não podem nos ajudar, sejam envoltos no nosso amor e num facho de luz, sejam levados até nossa casa de oração, onde serão amorosamente acolhidos pelos benfeitores espirituais. Vamos mentalizar as pessoas que convivem conosco sob o mesmo teto, também envoltas em muita luz, rogando ao Pai que a convivência seja fraterna e afável. Que possamos cultivar a paciência
e a indulgência, e que sempre sejamos gratos por tê-los como companheiros de jornada. Fluidos luminosos são projetados do alto da nossa cabeça, iluminando o nosso cérebro, atuando nos nossos pensamentos para que eles sejam lúcidos, otimistas e repletos de fé e esperança. Esses fluidos curadores nos ajudam a vencer o pânico, a depressão, a culpa, as angústias, a insegurança e todos os pensamentos que nos afligem. Atuam nos sentimentos, fortalecendo o auto-perdão e o perdão ao próximo. Nosso sistema nervoso é irrigado agora de fluidos que nos trazem serenidade e bem-estar. Sentimos esses fluidos benfazejos projetados em todo o nosso organismo, nos proporcionando saúde, energia e bem-estar. Nossos frascos de água, nesse momento, sendo agora fluidificados, e neles estão sendo depositados os elementos necessários para o nosso refazimento. Gratos que estamos ao Pai da vida, vamos vibrar pelo nosso planeta, emitindo com a força do nosso pensamento uma luz muito intensa que envolve toda a Terra, transmitindo nosso amor fraterno a cada irmão da humanidade. Vamos vibrar também pelo nosso país e pelos seus dirigentes, que possam ser intuídos pelos espíritos de luz e governem com sabedoria e justiça. Que nosso amado Brasil seja iluminado pelo Evangelho do Cristo e que cada brasileiro se conscientize da importância do seu papel nesse processo de regeneração pelo qual estamos passando. Pelo nosso caminho da luz, que esse farol intenso e luminoso se intensifique a cada dia, alimentado pelo amor que nutrimos por esta casa de luz e que amorosamente nos acolhe. Nesse momento, em forma de agradecimento, levaremos ao Pai da vida a oração do Pai Nosso. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo o mal, agora e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Malesul, obrigado a todos. Obrigada, Uma boa Marcelo. noite, uma boa semana. Obrigada de coração, viu? Eu que Meu agradeço, irmão, querida. você sabe disso. Beijo, beijo. Fica com Deus. Obrigada, gente. Beijo. Tchau. Até. Beijo a todos.